criar uma carteira de investimentos para a aposentadoria? Agora é preciso ter um plano estratégico, que inclui saber quais ações fará parte do seu portfólio, qual será a percentagem de cada ação, quais serão os segmentos de empresas, o portfólio será composto apenas por empresas ou também por fundos, ETFs, REITs, títulos de dívidas públicas, criptomoedas, commodities, qual será o peso percentual de cada setor dentro do portfólio? Será um portfólio ativo, passivo ou um pouco dos dois? E principalmente, qual será a finalidade de uso do seu portfólio de investimentos? Para quando se aposentar ou para usar no médio prazo? Isso tudo vai ser respondido agora. Vamos criar uma carteira de investimentos a pensar na aposentadoria. Ela precisa ser uma fonte de renda suficiente para cobrir todos os seus custos e também da família, numa época que você já não terá tanta vitalidade ou forças para prover recursos por meio da sua mão de obra. Para esse caso, vamos criar as seguintes regras que deverão se manter irrevogável para que você, em momentos de euforia, não cometa erros. Primeiro, a carteira será de longo prazo para a aposentadoria. Segundo, deverá gerar dividendos mensais. Terceiro, cada ativo terá até 5% em relação ao portfólio. Quarto, diversificar o portfólio com diferentes setores e ativos. Quinto, sempre que possível, ter uma percentagem em ativo com liquidez diária para ser usado como reserva de oportunidades. E sexto, balancear o portfólio pelo menos uma vez no ano. Agora vou detalhar melhor essas regras para que você entenda a sua importância. Na regra número 1, a carteira geralmente é para o longo prazo, mas pode ser montada para qualquer objetivo. Isso envolve investir mais ou menos dinheiro mensalmente, durante o tempo que você desejar viver dos dividendos. Vale ressaltar que os resultados do portfólio do Warren Buffett ficam aproximadamente em 20% de rendimento anual. Logo, vai notar que não há milagre quando se pensa em querer aumentar o portfólio rapidamente. A regra de número 2 é gerar dividendos mensais. Isso porque esperamos que a carteira de investimentos possa suprir as nossas despesas mensais a fim de viver apenas com esse rendimento, além de preservar o capital que foi acumulado ao longo do tempo. Na regra de número 3, 5% para cada ativo do portfólio é um percentual de segurança, e isso chamamos de diversificação. Caso algum ativo desvalorize e chegue a zero, essa perda não representará mais do que 5% de todo o portfólio, e isso fará você dormir bem à noite. Na regra de número 4, a ideia é escolher diferentes tipos de ativos financeiros a fim de não ficarmos expostos apenas a um ou outro mercado, mas sim em vários. Isso é importante porque não sabemos como a economia mundial vai se comportar no futuro, mesmo porque há certos ciclos de mercado que os mega investidores tiram capital de um segmento e alocam em outros, e com isso usamos a segmentação para proteger a carteira contra crises de algum setor. Por exemplo, podemos escolher ações de empresas, ETFs, REITs, títulos do tesouro e criptomoedas, ou também commodities, para compor nosso portfólio. Na regra de número 5, devemos ter uma reserva de oportunidade dentro do portfólio, para sempre que surgir uma grande oportunidade de aumentar a posição ou fazer novas aquisições. Por exemplo, imagine que a Apple teve uma crise muito pontual e venha a cair o seu preço por ação em 30%. Essa poderia ser uma oportunidade para aumentar a posição, se for apenas um revés pontual. Por último, a regra de número 6, balancear a carteira de investimentos é importante para nivelar os ativos que estão com mais de 5%. Isso porque durante o ano, um ou mais ativos podem se valorizar mais que outros, e isso fará com que eles fiquem com um percentual maior. Assim você pode vender um pouco de ações para diminuir a exposição desses ativos em relação ao portfólio, trazendo todos para um percentual definido nas regras da sua carteira de investimentos. Com as regras do portfólio estabelecidas, vamos falar sobre a principal e mais usada estratégia de investimentos. Estou a falar do Buy and Hold, em português, comprar e segurar. Essa estratégia implica em comprar bons ativos que te permitam descansar enquanto o mercado se movimenta e segurar essas empresas no portfólio por bastante tempo, enquanto os fundamentos do negócio se mantiverem os mesmos. Os maiores investidores do mundo são investidores buy and hold. Eles não ficam comprando e vendendo ações como fazem os traders. E o principal motivo para não fazerem isso
é o fato de que, quando se investe numa empresa de valor, nós esperamos acompanhar o seu crescimento ao longo do tempo. É preciso entender que o uso que a empresa faz com o dinheiro dos seus investidores pode levar alguns anos para retornar com lucros. Logo, é preciso ter paciência. Warren Buffett diz que o mercado transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E ele não diz isso em vão. Como prova de que ele é, de fato, um dos maiores buy and hold em plena atividade, ele possui ações da American Express desde 1963, mais de 60 anos, e a Coca-Cola desde 1988. Mais de 30 anos. Eu sei que você procura meios para ter ganhos rápidos. Entretanto, ganhos rápidos têm relação direta com correr mais risco. E mais risco envolve a possibilidade de perder dinheiro e não realizar o seu objetivo e se aposentar em grande. Se você tem o seu trabalho e quer começar a investir para a sua aposentadoria, você deverá dedicar tempo e energia para aumentar suas fontes de rendas ativas, a fim de receber mais dinheiro mensalmente para conseguir investir cada vez mais. Isso tem que ficar muito claro para você, que o que vai fazer o seu portfólio crescer será aumentar o dinheiro investido mensalmente e deixar agir o fator multiplicador, que é o tempo, em favor do juro composto, e não necessariamente lutar para obter rendimentos extraordinários. Falo isso porque quanto mais você aprender sobre investimentos e finanças, menos tempo você deve gastar analisando o seu portfólio.